Imagine uma cidade planejada, com ruas em grade perfeita, sistema de esgoto e água encanada, grandes edifícios públicos e milhares de habitantes. Agora imagine que essa cidade não é uma metrópole moderna, mas sim uma das primeiras grandes cidades do mundo, construída há mais de 4.500 anos. Bem-vindos a Mohenjo-Daro, a maior cidade da antiga civilização do Vale do Indo. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história de Mohenjo-Daro, desde seu contexto histórico e planejamento urbano inovador até as escavações arqueológicas que a trouxeram de volta. Vamos também discutir os desafios de conservação do sítio, os artefatos incríveis encontrados e as teorias sobre o que pode ter causado seu misterioso abandono. Em uma época em que grandes civilizações estavam florescendo em diferentes partes do mundo, uma civilização extraordinária estava se desenvolvendo no Vale do Indo, no que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Esta era a civilização do Vale do Indo e seu ápice foi marcado pela ascensão de Mohenjo-Daro, uma das maiores e mais impressionantes cidades antigas do mundo. Por volta de 2.600 anos antes de Cristo, Mohenjo-Daro era um centro vibrante de comércio, artesanato e inovação, abrigando uma população estimada em mais de 40 mil pessoas. Mohenjo-Daro foi uma verdadeira maravilha de engenharia e planejamento urbano. Ocupando uma vasta área de cerca de 300 hectares, a cidade era meticulosamente organizada em blocos retangulares, separados por ruas largas e retas que se cruzavam em ângulos perfeitos de 90 graus. Esse layout em grade, surpreendentemente semelhante ao de cidades modernas como Nova York, demonstra um nível de planejamento e precisão que era incomum para a época. As ruas principais de Mohenjo-Daro eram impressionantemente amplas, algumas com até 10 metros de largura. Isso não apenas facilitava o movimento de pessoas e bens pela cidade, mas também permitia a entrada de luz e ar nas áreas residenciais. Ao longo dessas ruas, erguiam-se casas de tijolos cozidos, muitas com seus próprios pátios internos, proporcionando aos moradores espaços privados ao ar livre. Mas o que realmente distingue Mohenjo-Daro é seu incrível sistema de esgoto e drenagem. Imagine isso. Há mais de 4.500 anos, enquanto muitas outras civilizações ainda lutavam com questões básicas de saneamento, Mohenjo-Daro já tinha um sistema de esgoto subterrâneo totalmente funcional. Tubulações cobertas corriam sob as ruas principais, coletando resíduos das casas e desaguando em poços estrategicamente localizados. Esse sistema não apenas mantinha a cidade limpa e livre de odores, mas também prevenia a propagação de doenças. Além de seu impressionante sistema de esgoto, Mohenjo-Daro também contava com várias estruturas notáveis que fornecem insights sobre a vida e as prioridades de seus habitantes. Uma delas é o Grande Banho, uma piscina retangular cuidadosamente construída com degraus descendo para a água em dois lados. A precisão de sua construção e sua localização central sugerem que pode ter sido usada para rituais de purificação, talvez ligados às crenças religiosas da civilização. Outra estrutura intrigante é o chamado celeiro, um grande edifício com plataformas elevadas e aberturas de ventilação estrategicamente posicionadas. Como o nome sugere, acredita-se que esse edifício possa ter sido usado para armazenar grãos, uma função vital em uma sociedade que dependia fortemente da agricultura. A presença de tal estrutura também sugere um nível de organização e planejamento central em torno da distribuição de recursos. Abandonada por volta de 1.900 anos antes de Cristo, Mohenjo-Daro ficou esquecida por milênios, suas ruínas gradualmente engolidas pela terra. Foi apenas em 1922 que o arqueólogo Banerjee redescobriu este tesouro perdido. Desde então, escavações meticulosas têm revelado a verdadeira extensão e complexidade deste incrível sítio arqueológico. As escavações em Mohenjo-Daro não foram uma tarefa fácil. O sítio vasto e complexo exigiu uma abordagem sistemática e meticulosa. Os arqueólogos dividiram cuidadosamente a área em quadrantes, cada um escavado com precisão cirúrgica. Cada artefato descoberto, desde pequenos selos até grandes estatuetas, foi meticulosamente registrado e mapeado. Mas os arqueólogos não estavam apenas interessados em encontrar objetos. Eles queriam entender a história por trás desses artefatos, desvendar os segredos da vida cotidiana em Mohenjo-Daro. Para isso, empregaram técnicas científicas avançadas como a datação por radiocarbono e a análise de isótopos. Essas ferramentas permitiram determinar a idade e a origem dos materiais, pintando um quadro cada vez mais detalhado desta antiga metrópole. No entanto, nem todas as escavações foram conduzidas com o mesmo cuidado e precisão. Nas primeiras décadas de exploração, métodos menos refinados às vezes causaram danos involuntários e muitos artefatos preciosos foram removidos do sítio dispersos em museus distantes.
Desde 1965, um novo capítulo começou na história das escavações em Mohenjo-Daro. Reconhecendo a fragilidade deste tesouro antigo, os arqueólogos adotaram uma abordagem mais cautelosa, limitando as escavações para preservar a integridade do sítio. Agora, um dos maiores inimigos de Mohenjo-Daro é a própria terra sobre a qual a cidade foi construída. Localizada nas margens do rio Indo, a cidade está sujeita à erosão constante causada pelas águas do rio. Ao longo dos séculos, o Indo mudou seu curso, desgastando lentamente as fundações da cidade. Mas a água não é a única ameaça. Mohenjo-Daro também sofre com a salinização, um processo no qual os sais do solo são trazidos à superfície pela água subterrânea. Estes sais se cristalizam nas estruturas antigas, causando rachaduras e desintegração. E então há as inundações. As inundações não apenas enfraquecem as estruturas, mas também trazem consigo sedimentos que se acumulam no sítio, enterrando lentamente a cidade mais uma vez. Diante destes desafios, a comunidade internacional uniu forças. Em 1980, a Unesco designou Mohenjo-Daro como Patrimônio Mundial, reconhecendo sua importância para a história da humanidade. Um dos artefatos mais intrigantes são os selos de esteatita. Estes pequenos objetos, muitas vezes não maiores que um carimbo, são verdadeiras obras de arte em miniatura. Neles, encontramos imagens detalhadas de animais, alguns familiares, outros fantásticos, juntamente com símbolos de uma escrita que ainda não foi decifrada. Estes selos não eram meros ornamentos, eles serviam a um propósito prático. Igualmente reveladores são os pesos de pedra encontrados no sítio. Estes não são simples pedaços de rocha, mas instrumentos de precisão surpreendente. Cada peso foi cuidadosamente calibrado seguindo um sistema de medidas padronizado. Este nível de padronização sugere uma sociedade altamente organizada, onde o comércio e a troca eram atividades centrais. Mas talvez os artefatos mais cativantes sejam as estatuetas e figurinhas. Estas pequenas esculturas, muitas vezes não maiores que uma mão, são janelas íntimas para a vida e a fé dos habitantes de Mohenjo-Daro. Algumas, como a famosa estatueta do rei sacerdote, parecem retratar figuras de autoridade ou importância religiosa. O rei sacerdote, com sua barba cuidadosamente esculpida e vestido drapeado, é uma figura de poder, talvez um líder ou um xamã. Outras estatuetas, como o selo de Pachupati, oferecem vislumbres tentadores das crenças religiosas desta civilização antiga. A figura sentada, cercada por animais, tem sido interpretada como uma forma inicial de Shiva, uma das divindades mais importantes do hinduísmo. Se for assim, este pequeno selo representa uma conexão tangível entre as crenças da civilização do Vale do Indo e as tradições religiosas que ainda prosperam na Índia hoje. Mas nem todos os artefatos de Mohenjo-Daro são tão enigmáticos. As joias encontradas no sítio, designs em ouro, prata e pedras semi-preciosas, falam de uma sociedade que valorizava a beleza e o artesanato. Quando olhamos para Mohenjo-Daro e a civilização do Indo, é impossível não notar os paralelos com seus contemporâneos no Egito e na Mesopotâmia. Tal como essas grandes civilizações, o povo do Indo havia dominado a arte da escrita. Seus selos cobertos de símbolos lembram os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Embora seu significado exato permaneça um mistério, estes símbolos sugerem uma sociedade com registros, comunicação e talvez até literatura. Mas a escrita não é a única semelhança. Assim como o Egito e a Mesopotâmia, a civilização do Indo era uma sociedade urbana com cidades meticulosamente planejadas. As ruas em grade de Mohenjo-Daro ecoam o layout preciso das cidades egípcias como Kahun e as metrópoles mesopotâmicas como Ur. Este nível de planejamento urbano sugere uma autoridade central forte, capaz de mobilizar mão de obra e recursos em grande escala. E então há a questão da economia. Tal como seus vizinhos a oeste, a civilização do Indo era uma potência comercial. Os pesos de pedra precisamente calibrados encontrados em Mohenjo-Daro lembram os sistemas de pesos e medidas usados no Egito e na Mesopotâmia. Estes paralelos sugerem não apenas trocas comerciais, mas talvez até uma influência cultural compartilhada. No entanto, por todas as suas semelhanças, a civilização do Indo também se destaca por suas diferenças intrigantes. No Egito, os faraós construíram pirâmides colossais como monumentos à sua própria divindade. Na Mesopotâmia, reis poderosos ergueram zigurates imponentes em honra aos deuses. Mas em Mohenjo-Daro não encontramos nada parecido. Não há túmulos grandiosos, não há palácios, não há templos colossais. Esta ausência é desconcertante. Sugere uma sociedade com uma estrutura de poder diferente, talvez mais igualitária, ou pelo menos menos focada no culto da personalidade individual. Enquanto os faraós egípcios e os reis mesopotâmicos proclamavam sua própria divindade, os líderes da civilização do Indo parecem ter sido mais discretos, talvez até mesmo invisíveis no registro arqueológico. E há outro silêncio intrigante nos vestígios de Mohenjo-Daro: a falta de evidências de guerra.
No Egito e na Mesopotâmia, reis poderosos vangloriavam-se de suas conquistas militares, imortalizando suas vitórias em relevos e inscrições. Mas na civilização do Indo, tais representações estão notavelmente ausentes. Este fato levanta a possibilidade tentadora de uma sociedade mais pacífica, embora certamente não possamos ter certeza. Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas para explicar o misterioso abandono de Mohenjo-Daro e outras cidades da civilização do Vale do Indo por volta de 1900 anos antes de Cristo. Uma das primeiras e mais controversas foi a teoria da invasão ariana, proposta no início do século XX. De acordo com essa hipótese, hordas de guerreiros indo-europeus, os arianos, teriam varrido o subcontinente, conquistando e destruindo as cidades arapianas em seu caminho. Os proponentes desta teoria apontaram para referências a batalhas nos textos védicos e até para um grupo de esqueletos encontrados em Mohenjo-Daro como evidência. No entanto, à medida que mais evidências apareciam, a teoria da invasão ariana começou a desmoronar. Exames posteriores dos esqueletos mostraram que eles datavam de um período após o abandono da cidade e que as marcas em seus crânios eram resultado de erosão, não de violência. Além disso, não foram encontradas evidências arqueológicas de destruição em larga escala ou de uma mudança cultural abrupta que seria esperada de uma invasão. Aos poucos, a teoria da invasão ariana foi amplamente desacreditada. Mas se não foi uma invasão, o que causou o declínio da civilização do Vale do Indo? Uma teoria que ganhou força nos últimos anos aponta para uma força muito mais sutil, mas não menos poderosa: a mudança climática. Os estudiosos notaram que o período do declínio harapiano coincide com evidências de um enfraquecimento das monções, os ventos sazonais que trazem chuva vital para a região. Sem as monções, a agricultura que sustentava as cidades do Vale do Indo pode ter entrado em colapso, levando à fome, agitação social e eventual abandono. Com as colheitas falhando e os suprimentos de alimentos diminuindo, a população pode ter sido forçada a abandonar a cidade em busca de terras mais verdes. À medida que o comércio e a indústria entraram em colapso, até mesmo a sofisticada infraestrutura da cidade, seus esgotos, poços e edifícios, pode ter sido deixada para cair em ruínas. Mas a mudança climática pode não ser a única peça do quebra-cabeça. Alguns estudiosos sugeriram que uma mudança no curso dos rios que sustentavam a cidade, possivelmente devido à atividade tectônica, também pode ter desempenhado um papel. Com seu fornecimento de água vital cortado, Mohenjo-Daro pode ter se tornado inabitável quase da noite para o dia. Outros apontaram para evidências de declínio do comércio de longa distância, talvez devido a mudanças geopolíticas na região, como outro fator contribuinte. A verdade é que o mistério do abandono de Mohenjo-Daro provavelmente não tem uma única solução simples. Foi provavelmente uma combinação complexa de fatores ambientais, econômicos e sociais que, ao longo de décadas ou mesmo séculos, enfraqueceram lentamente os alicerces desta grande civilização até que ela finalmente entrou em colapso. Mas a busca por civilizações perdidas não termina aqui. Imagine mergulhar nas profundezas do Mar Vermelho, onde as águas cristalinas escondem segredos há muito esquecidos. Foi exatamente isso que aconteceu quando um mergulhador fez uma descoberta inacreditável: os restos submersos de uma civilização perdida no Egito. Quem eram essas pessoas? Como elas viviam? E o que sua cidade submersa pode nos dizer sobre o passado e talvez até sobre o futuro de nossa própria civilização? Para descobrir, junte-se a nós em nossa próxima aventura arqueológica subaquática, onde desvendaremos os segredos desta civilização perdida egípcia que não deveria existir. Clique no link na descrição ou no vídeo ao lado. Até a próxima!